Afirmações poderosas. Afirmações poderosas funcionam? Como funcionam? Por que funcionam? Esse é o nosso papo de hoje. Fica aqui, pretendo explicar um pouquinho para você por que a afirmação poderosa funciona e por que a gente deve usá-la como uma ferramenta de transformação pessoal. Vamos entender melhor isso? O seu cérebro tem um pacote de dados que dá um norte para você todos os dias. Quer você saiba ou não, esse teu pacote está aí. São as suas crenças, são os seus condicionamentos. Esses seus condicionamentos, eles começaram lá atrás. Desde que você, já estava na barriga da sua mãe, você sentiu as emoções da sua mãe, aí você abriu o olho aqui no planeta. Como a mamãe se comportava, sentia o mundo, a vida. Como o papai se comportava, sentia o mundo, a vida. Como as pessoas ao seu redor, as pessoas que você convivia, que cuidavam de você. O que aconteceu lá atrás? E como eram os comportamentos dos seus ancestrais que formaram o conjunto emocional do papai e da mamãe e de todas as pessoas que cuidavam de você e estavam ao seu redor? Tudo isso vai formando um comportamento, um condicionamento, uma maneira de funcionar, de operar, de agir e reagir na vida. E isso está lá gravado. E muitas vezes a gente não sabe que tem histórias de fracasso, tem histórias de frustração, de dor, de mágoa, tem histórias de rejeição, tem histórias de falta de dinheiro, de muita luta para ter dinheiro, tem histórias de milhares e milhares de histórias. E tem como essas pessoas que eu falei agiram e reagiram e como você absorveu isso como sendo uma verdade. É assim que a gente tem que fazer. Mamãe fazia assim, papai fazia assim, vovó fazia assim, mesmo que eu não tenha convivido com vovô e vovó, tá gravado. E aí, como eu me comporto? Seguindo o meu conjunto de crenças, os meus padrões, os padrões da minha infância e os meus padrões ancestrais. E aí, a vida segue, acontecem coisas que eu não entendo, eu tento mudar e não consigo e não sei por quê. É justamente por causa disso. Quando uma pessoa vem para terapia comigo, eu começo a observá-la, aquilo que ela fala muito, aquilo que ela conta numa família, da família dela, aquilo que ela conta como uma coisa que é recorrente na história da vida dela, porque aí dá para a gente identificar um padrão agindo e a inconsciência desse padrão. Você está só seguindo o teu padrão sem você se questionar se isso é bom para você, se isso é certo, se isso é errado, se esse modelo de pensamento que você tem é bom para você. A gente age no automático, no inconsciente, e eu venho falando sobre isso um pouco aqui. Como que a gente sai disso? Uma coisa que é interessante a gente entender é que a gente não tem um botão de automático que a gente fala, entendi, pá, aperto o botão, deletei essa informação e de agora em diante eu tô livre. Às vezes a gente demora para entender que tem esse padrão, um padrão, por exemplo, de escassez, um padrão de sacrifício, um padrão de rejeição, um padrão de relacionamentos abusivos, um padrão de falta de amor, de falta de relacionamentos saudáveis, enfim. Às vezes a gente demora para entender que tem um padrão agindo, me comandando. E às vezes eu entendo o padrão e falo, eu tenho isso. Eu tenho esse padrão. E aí eu falo, agora eu já sei, então tá tudo resolvido. Só que não. Eu já sei aqui, racionalmente. Mas no meu funcionamento, eu tenho uma força nesse padrão. Eu tenho 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos, cumprindo o meu padrão sem questioná-lo. E quero do dia para a noite fazer assim e o padrão sumiu. Então a gente precisa fazer um trabalho. Não tem o botão de delete. O que eu faço? Eu começo a trabalhar um novo padrão. Se o seu padrão, por exemplo, é de escassez, então vamos fazer afirmações poderosas sobre abundância, sobre dinheiro, sobre um bom relacionamento com o dinheiro. Então eu vou fazendo afirmação, até que ela se sobreponha e passe a comandar
a minha vida como abundância. Porque eu não consigo simplesmente deletar o padrão de escassez. Eu preciso sobrepor um novo padrão. Então, como que a gente faz? Afirmações poderosas vão começando a tomar conta da minha mente. Inicialmente, ela funciona só na mente. Conforme eu faço afirmações poderosas, elas começam a denunciar o padrão. Tipo assim, eu manifesto abundância todos os dias na minha vida. E a tua cabeça fala assim, que nada, só que não manifesta nada. Você está frustrada, fracassada, você só cria dívida. A tua mente vai te dizer aonde, né, que está o teu padrão. Conforme você põe a luz, a sombra dá uma gritada assim para fora. E isso é positivo, porque você vai começando a entender quais são os seus padrões e trabalhar com mais amor, com mais dedicação, com mais afinco nas suas afirmações poderosas para criar o novo padrão. A repetição vai criando um espaço dentro de mim. Porque assim, foi a repetição lá atrás que criou esse espaço forte, que hoje me leva para um caminho que me faz infeliz. Então eu preciso trabalhar na minha afirmação, que uma hora ela vai passar para o sentir. Primeiro ela está na cabeça, mas chega um momento que aquilo começa a trazer uma reação emocional gostosa, aquilo começa, me dá uma alegria, um prazer, um calor, aquilo começa a fazer sentido, aquilo começa a liberar a minha imaginação, a minha criatividade, e quando eu menos percebo, eu criei um novo padrão. Então é por isso que a afirmação poderosa, ela é uma ferramenta terapêutica tão poderosa. Eu uso para tudo para as minhas clientes, eu uso para pequenas coisas, eu uso para grandes coisas. Algumas coisas são muito simples e se resolvem bem rapidinho, outras eu preciso ir trabalhando em várias vertentes, às vezes em várias afirmações diferentes, sabe? Para ir liberando espaço dentro de você, para vir à tona a pessoa naturalmente poderosa, sábia, rica, amorosa que você já é. Se você gostou desse conteúdo ou se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui teus comentários, faz aqui as suas perguntas. Beijo, fica na luz.